Olá, bom dia, tudo bem? Me chamo Roberto Turmin, do Cartório em Gestão. Bem-vindos ao episódio 25. Hoje, nossa semana é sábado, dia de cuidar de gente. Sabe qual é o maior defeito dos novos titulares na gestão de pessoas? Eles oscilam entre o silêncio e a explosão. O funcionário comete um erro pequeno, você se irrita, não fala nada para não criar um clima. Aí ele erra de novo, você engole. Na 10ª vez, você explode e grita com ele na frente do balcão por causa de um clipe de papel. O funcionário sai chorando, acha que você é destemperado, você vai para casa se sentindo culpado. O problema não foi o clipe, o problema foi a falta de feedback. Feedback, gente, não é briga. Feedback não é DR de relacionamento. Feedback é ferramenta de ajuste. Então hoje vamos aprender a dar feedback técnico para corrigir problemas e comportamentos sem levar para o lado pessoal. No meu manual de RH, eu falo sobre avaliação de desempenho. A premissa é: o funcionário precisa saber onde ele está e para onde ele vai. Você, como líder, tem a responsabilidade de apresentar uma projeção para ele. Ele tem que compreender. Tem um ponto até interessante, como gestor, eu gosto muito, eu tenho um indicador pessoal que eu faço, que eu considero a quantidade de pessoas diretas subordinadas a mim que pediram demissão ou eu demiti. Normalmente eu tenho mais pessoas que saíram do que pessoas que eu demiti. Pessoalmente, eu gosto de desenvolver as pessoas e gasto uma energia muito grande na contratação justamente para evitar o turnover. Mas isso é um assunto para outro momento. Mas o indicador que eu gosto de fazer é as pessoas que saíram do meu time por demissão ou porque pediram demissão, divididas pela quantidade de pessoas que foram promovidas sobre a minha gestão. Esse indicador, ele é um termômetro, porque eu já fico sabendo se eu estou sabendo falar com o meu colaborador, se eu estou conseguindo falar com o meu liderado, se eu estou conseguindo me comunicar da forma que eu preciso, justamente para compreender se eu estou conseguindo desenvolver mais pessoas ou eu estou perdendo mais talentos. Porque treinamento também é custo, gente. Isso é um ponto que vocês têm que ver. Depois a gente entra mais nesse assunto em outros episódios. Mas hoje a gente vai falar sobre feedback. Então você tem que pensar o feedback como um GPS. Se você erra o caminho, o GPS não grita com você. Ele apenas diz, recalculando a rota, vire à direita na próxima rua. O feedback serve para isso, recalcular a rota. Se o seu escrevente atendeu mal um cliente, o seu papel não é julgar o caráter dele. Ah, você é grosso. Não. Seu papel é corrigir o comportamento. Aquele tom de voz que você utilizou não foi adequado. Então, se você não fala, você está validando o erro. E o silêncio do líder é a aprovação da mediocridade. E mais ainda, gente, a equipe sabe o que está acontecendo. Então, a partir do momento que você não dá um feedback, por algum motivo, o restante da equipe consegue ver isso. E aí você começa a gerar fissuras dentro da sua equipe. Sobre team building, sobre desenvolvimento de time, a gente vai falar posteriormente. Mas vamos nos atentar hoje ao feedback. O erro clássico é atacar a pessoa e não o fato, pessoal. Então chega e fala: ah, João, você é muito desorganizado. O João vai se defender. Ah, Maria, você está muito desmotivada. Você não sabe o que está acontecendo na cabeça dela. Você não sabe quais são as condições inerentes à vida pessoal dela que façam com que ela esteja de uma ou outra forma. Então você não pode atacar a pessoa. Quando você usa adjetivos, você cria inimigos. Você precisa falar sobre fatos e dados, coisas que uma câmera pode filmar. Normalmente, nós, quanto mais júnior, nós queremos ser julgados pelo que nós sentimos e nós julgamos os outros pelos fatos. Mas não faça juízo de valor. Olhe os fatos e analise de forma racional para poder ter uma melhora. Então, qual é a solução que eu trago para vocês? É uma técnica que chama SCI, Situação, Comportamento e Impacto. Então, vamos lá. Na técnica SCI, ela blinda o feedback da emoção. Então, a situação, onde e quando aconteceu? Você tem que ser específico. O C, comportamento. O que a pessoa fez ou falou? Como que ela reagiu ao
que e onde aconteceu. E o I, o impacto. Qual foi o impacto disso para o cartório ou para a instituição? Então, um exemplo prático, um erro de balcão. Situação, João, ontem à tarde, durante o atendimento da Dona Maria, bom, e agora o comportamento. Eu vi que você falou para ela que o problema não era seu e continuou mexendo no celular. Esse é o comportamento. E o impacto disso? Isso fez com que a cliente se sentisse desrespeitada e ela saiu daqui dizendo que vai fazer uma reclamação na corregedoria. Isso coloca o cartório em risco. Então você vê que eu peguei uma situação que poderia estar sendo gravada ou filmada por uma câmera de segurança e cheguei para ela e dividi em SCI, sobre a situação, sobre o comportamento da pessoa e sobre o impacto disso gerado. Sem juízo de valor, sem discutir o que ele achava ou qualquer coisa em relação a isso. Nós nos atentamos aos fatos. Então percebeu que eu não chamei ele de mal educado, eu descrevi a cena. Depois do SCI, você faz uma pergunta de ouro. O que você acha que poderia fazer diferente na próxima vez para que isso não aconteça? Devolva a responsabilidade para o colaborador. E aí ele vai te retornar sobre alguma posição. Então, hoje, a tarefa de hoje, a gente vai falar sobre o feedback one-on-one, ou um a um. É um feedback normal em grandes empresas, principalmente entre lideranças e liderados. Esse é um exercício que você faz pessoalmente para desenvolver, algo que vale a pena. Eu gosto de dar feedbacks normalmente com as substitutas em conjunto, ou a equipe de escreventes, ou quando eu tenho que fazer um a um, eu vou e faço diretamente, mas eu prefiro desenvolver para que as substitutas consigam fazer com os escreventes. E aí isso eu vou desenvolvendo o trabalho delas para que possa crescer essa relação de feedback. Então, nesse feedback one-on-one, o que você vai fazer? Deixa eu trocar de cena para entregar para vocês aqui uma estrutura que vocês vão poder se guiar. Escolha um funcionário que precisa de ajuste. Não começa pelo mais difícil, porque também tem que lembrar um negócio. Você, como líder, está iniciando agora. Então, pegue um caso, às vezes, mais simples, conduza para que você treine e você melhore a sua relação na posição de liderança. Escreva o roteiro SCI num papel antes de chamar a pessoa. Depois você chama a pessoa para uma conversa privada de 10 minutos. Diga, fulano, eu quero te dar um feedback sobre algo que eu observei. Aplique o SCI. Escuta a resposta. Termine com um aperto de mão. Você vai ver que o monstro do feedback não é feio assim. A equipe respeita quem fala a verdade com educação. E eles perdem o respeito por quem se omite ou quem grita. Bom, a ferramenta aqui você vai dividir por situação, comportamento e impacto. Aqui você vai escrever e pode anotar. Isso é interessante, às vezes, você ir gerando num papel ou vai gerando no Excel e vai salvando isso, principalmente na pasta do colaborador, para que você compreenda como você está evoluindo com ele. Então, no guia de linguagem de feedback, palavras ou frases que a gente evita. Ah, você sempre, você nunca, você é preguiçoso, você é desorganizado, mas foque palavras como eu observei que ontem às 14 horas, ou quando você disse, fez, ou o que você pode fazer diferente. Seja propositivo, gente. Muito difícil são as lideranças que elas não são propositivas. Todo mundo, você sai de casa todos os dias querendo melhorar, como pessoa, como profissional, como filho, como pai ou mãe. Todos os dias você quer melhorar. Então a pessoa também que ela vai trabalhar no cartório, mesmo que seja a função mais simples dentro da serventia, ela não saiu de casa para piorar, ela saiu para melhorar. Só que ela tem que compreender que ali não é um ambiente para ela sair despejando os problemas que às vezes tem na vida de cunho pessoal. Ali você tem que ter propósito, você tem que desenvolver propósito, você tem que desenvolver o colaborador. Então, exemplos aqui eu trouxe para você ter uma ideia. Então, vamos lá. João, ontem à tarde, durante o atendimento, esse eu falei com vocês o exemplo do episódio. O exemplo 2, de atrasos frequentes, por exemplo. Maria, nessa semana, na segunda, terça e quarta-feira, comportamento, você registrou a entrada às 9h15, 9h20 e 9h10.
quando o expediente começa às 9 horas. Isso sobrecarrega os colegas que chegam no horário e atrasa o primeiro atendimento do dia. Então você não está discutindo a motivação, você não está discutindo o que ela está sentindo. Você está chegando num fato. Algo, por exemplo, que acontece normalmente em algumas serventias. Se tem um horário, o funcionário bate o ponto e aí ele chega e vai tomar café da manhã. Algumas serventias disponibilizam café, pão, etc. Tem outras que não, mas não vou entrar no mérito da questão sobre isso agora, mas eu quero te falar às vezes te incomoda a situação da pessoa bater o ponto, ir para tomar café e começar a trabalhar 20, 30 minutos depois. Isso não é algo que tem que crescer, porque senão às vezes você fica com interesses não verbalizados e fala posteriormente. O que você vai chegar e conversar dentro da estrutura de SCI. Fulano, eu vi que você bateu o ponto, parou para tomar café e não sentou no seu posto. Um benefício que a serventia está trazendo para vocês é a disponibilização de café da manhã. E vocês são os meus convidados para poder tomar café da manhã. A única coisa que peço é que tome café da manhã antes de bater o ponto para ir para o seu expediente, ou não, bata o ponto, tome o seu café da manhã e atrase para toda a sua equipe. E aí o que você acha que vale a pena? Você acha que a equipe merece ter que fazer mais atividades porque você deixou de ajudá-los no momento crítico, num atendimento na hora que o salão está cheio? Então, verifique isso para que não ocorra mais. O que você acha dessa posição? Você acha que a minha sugestão vale a pena? De você chegar um pouco antes e tomar café da manhã? Pensa nisso. Eu não briguei, eu não discuti, e quando caiu um clipe de papel ou amassou uma folha, eu não estourei com o meu funcionário. Por quê? Eu dei o feedback relacionado à situação que eu acho que merecia feedback. Pessoal, feedback é referente ao ato. Não deixe acumular, não deixe crescer, porque senão às vezes você acaba perdendo a razão pela forma que você conduziu. Tá? Por hoje, vou deixar o material no grupo, tá lá no Drive, vocês vão poder baixar essa ferramentazinha, vai entender sobre situação, comportamento, impacto e como você vai determinar o acordo que você vai gerar com o seu colaborador. Dicas extra. Evita palavras como sempre, nunca e você é. Isso vai gerar rejeição e você vai perder o rapport com o seu colaborador. Pessoal, por hoje é só. Um ótimo dia. Vamos até a próxima e amanhã tem mais. Obrigado.